todos. Hoje, então, estamos aqui nas dependências do Museu Municipal para a gravação de mais um vídeo dentro do projeto que os dois círculos, o Círculo Trentino de Garibaldi e o Círculo Vicentino da Serra Gaúcha, elaboraram para homenagear os 150 anos da imigração. É uma série de 5 já, esse é o 5º vídeo. E o nosso convidado hoje é o Dr. Edmar Matuella, advogado, historiador, ex-presidente do nosso Círculo Trentino, também foi fundador do Círculo, que vai falar sobre a Estrada Figueira de Melo. Fazendo a convite do Círculo Trentino e Vicentino e da Comissão das festividades da imigração italiana de 150 anos, eu vou dar um depoimento sobre a história da primeira estrada que foi aberta na ex-colônia Conde D, atual município de Garibaldi e Coronel Pilar, que se chama Estrada Figueira de Melo. Para entender, temos que dar uma introdução no sentido de que algumas datas são importantes de serem gravadas. Primeiro, ano de 1870. Depois, 1872. Depois, 1875. E, por fim, 1913. Importante ter em mente essas datas porque foi em 1870 que foi criada a colônia Conde D. O mapa da colônia Conde D, este mapa que está aqui na parede, ele é de 1938, mas praticamente é o mesmo mapa de quando foi fundada a colônia. E quando foi fundada a colônia, havia uma estrada, somente que se chama hoje a Estrada Buarque de Macedo, e na época se chamava a estrada que vai do Maratá aos Campos de Cima da Serra. Que no mapa é esta linha, esse traçado preto aqui, ó, que ele saía aqui do Maratá, que era no porto de Montenegro, no Rio Caí, cruzava aqui o Rio das Antas e ia até Lagoa Vermelha. Então, a colônia Conde D, que foi criada junto com a colônia Princesa Dona Isabel, ficava à esquerda dessa estrada, que se chamava Estrada Geral, na época. Depois, o que aconteceu em 1880, 81, teve um engenheiro do Império chamado Manuel Buarque de Macedo, que incentivou, investiu bastante dinheiro para alargar essa estrada, tornar ela mais carroçável do que ela já era, e ainda projetou ela para cruzar até Santa Catarina, passando por Lagoa Vermelha e Barracão. Esse engenheiro, que foi ministro da Agricultura nos anos 80 e 81, improvisadamente ele morreu em 1881. E logo após a morte, que foi um trauma muito grande no Império, as pessoas começaram a chamar essa estrada em homenagem a ele, Buarque de Macedo. E oficialmente registrado, passa a ser chamada de Buarque de Macedo em 1886. Mas desde 1882, quando, logo após a morte dele, isso se chamou Buarque de Macedo. E a sede do município, hoje Garibaldi, que na época era a sede da colônia Conde D, tinha este mapa projetado no sentido oeste, sendo que a linha Figueira de Melo era a maior de todas, a mais extensa, e foi a primeira a ser ocupada. Em 1872, quando governava a província do Rio Grande do Sul, se chamava, não era governador, se chamava presidente, era o Jerônimo Martiniano Figueira de Melo. Ele era o presidente da província, nomeado pelo imperador, e a província assinou um contrato para trazer 40 mil imigrantes. E já tinha sucesso, a colônia de Santa Cruz era um sucesso muito grande, as outras colônias também da zona de Alemães tendo sucesso, e resolveram ampliar, subir mais a serra e abrir 2 colônias novas, que era Conde D e Princesa Isabel. Então, ele em 72 disse, vamos abrir na lateral esquerda desta rua, desta estrada Buarque de Macedo, que na época não se chamava Buarque de Macedo, uma estrada geral,
uma picada, uma abertura de uma estrada para assentar os primeiros colonos. E ele fez isso em 1872, achando que naquele ano ia encher de gente, mas acabou não vindo ninguém, mas a picada foi aberta. E quem abriu foi o agrimensor da época, que era famoso, que era o João Palmeiro, né? Ele abriu 72 lotes aqui, começando aqui na sede, aqui junto com a estrada geral, até onde é hoje a localidade de São José de Coronel Pilar. Na época chamava São José da linha Figueira de Melo. Então, esses primeiros 72 lotes, de 70 de um lado e 72 do outro, foram os primeiros que foram abertos, rasgado a floresta para assentar essas pessoas. E depois, no ano seguinte, em 1876, quando de fato começou a vir mais gente, minto. Aí, em 1872 foi aberto até aqui, não veio ninguém, ficou abandonado. Passou 73, 74, só em dezembro de 75 é que vieram os primeiros 700, 800 imigrantes tiroleses italianos que ocuparam efetivamente esta área aqui. Tanto que em março de 1876, o presidente da província, então era o Antônio Azevedo Castro, ele disse: Condé tem hoje 790 habitantes. Então, uns 30, 40 já tinham de antes do ano 70 até 75. E esses 700, próximo a 800 que se fala nesse número, que vieram com o padre Bartolomeu Tiecker, faziam essa população em março de 1876. Aí sim, aí ela foi aberta até o final, até o lote 133 da linha Figueira de Melo, e ficou esta aqui como a estrada principal, a primeira e a mais importante da época, porque foi a primeira, evidentemente, e ao lado dela é que se desenvolveu os primórdios do assentamento dos colonos aqui da colônia Condé. E ao redor, enfim, ao lado dessa estrada, tudo aconteceu. As casas, as construções, o comércio, as igrejas, os salões, enfim, tudo foi criado ao redor ao lado dessa estrada. E o que acontece, então? Podemos dizer que, com o assentamento dessas pessoas aqui, foram se criando as comunidades. A primeira comunidade, porque essa é uma linha reta, essa estrada é uma reta, eu até apelido ela de Via Ápia, porque ela tem muitas semelhanças, embora é um crime fazer uma comparação com a Via Ápia romana, mas ela era uma estrada romana reta, a Via Ápia. E essa aqui era uma estrada reta também, aquela 300 km, essa aqui 30 km. Mas, enfim, e foi ao lado dela que se desenvolveram as comunidades, como se desenvolveu na Capua, Roma, a famosa Via Ápia. Eu chamo de Via Ápia justamente por isso, apelido carinhosamente de Via Ápia essa estrada aqui. Então, é um retão. Se tu olhares hoje no Google, tu vais ver um sinal de uma linha reta que parte aqui mais ou menos da frente da igreja da Alfândega, um pouco mais para o centro hoje, corta um pouco o campo da aviação, ela começava ali e cruzava todo o município. Ela passa na frente, todas as igrejas que tem foram construídas junto à estrada, essa estrada aqui, ou do lado esquerdo ou do lado direito, começando pela São Roque, Figueira de Melo, linha reta vai a São Marcos, de Figueira de Melo, que hoje é apelidado de Marcorama. Depois de Marcorama tem a São Valentim, a Santa Ana, São Valentim, o São Lourenço, de Coronel Pilar, que era São Lourenço dos 60, o nome que eles deram. Depois o São José, e depois o São Paulo, com a linha 90 no meio, a linha 60 e 90, e depois Carmo e linha Assunção. Ao longo dessa estrada é que se desenvolveram essas comunidades. E o que aconteceu? Veio 75, 85, 95, 2005 e 2010. E o crescimento foi muito grande, a quantidade de gente que passava a pé ou a cavalo era muito grande, a quantidade de mercadorias era enorme aqui. Então, o movimento de transporte com mulas era muito grande. Com carretas não muito, porque a estrada era muito estreita. Essa estrada inicial ela tinha 10 palmos de largura. Veja que na época que foi aberta, não existia ainda o sistema métrico vigindo, que é metro, decímetro, centímetro, milímetro. Era ainda no tempo do palmo, da braça, da légua. Então ela tinha
10 palmos. E o palmo, depende do palmo, do tamanho da pessoa, o palmo é maior ou menor, mas como base era 22 centímetros. Então 10 palmos dá 2,20 metros, essa primeira estradinha aqui. Então imagina, 2 metros passava um cavalo que vem e um que vai, né? Não mais que isso. Mas a quantidade de mercadorias foi tão grande, cresceu tão grande, que sentia realmente a necessidade de ampliar a estrada. E aí veio a data que eu falei, entre 1913. Assim, aí o que aconteceu em 1913? Quando o trem começou a passar pela colônia, pelo já município de Garibaldi, aí sim, a quantidade, antes eram, em 1913, esta linha tinha 301 mulas que transportavam mercadoria, né? Porque tinha que carregar quase tudo nas costas das mulas, 2, 3 sacos, a mula carrega até o peso que ela tem. Digamos, uma mula que pesa 200 quilos, ela consegue carregar 200 quilos de peso. O cavalo não. O cavalo não consegue. Um cavalo de 200 quilos não carrega 200. Então, se usava a mula por causa disso, porque ela tem mais poder de tração de carregar peso. Então, era um vai e vem de mulas enorme. Imagina, vindo o trem, então toda essa mercadoria que inicialmente ia de mula até Montenegro, e depois embarcava para ir nas cidades, isso foi substituído por um vagão que cabia 30 toneladas. O que fazia sem mula, fazia num vagão. Então, foi necessário alargar essa estrada aqui, que era a principal, a Regina Viarum, a rainha das estradas. Ela foi alargada para 6 metros, né? E já em 1913 já tinha o conhecimento que tinha banhado, subida, descida muito íngreme, então fizeram um pequeno desvio do traçado original. Hoje, a rua principal de Coronel Pilar, a rua que passa da igreja, 24 de julho, se não me engano, é a mesma daquela época, só foi alargada. Na frente da igreja de Marcorama é a mesma, só foi alargada. São Roque é a mesma coisa, né? E foi feito um desvio de 5 quilômetros ali de onde é hoje Marcorama, logo depois de Marcorama, indo a Coronel Pilar, tem um capitel de Santo Antônio, na subida do morro ali. Ali, deste trajeto, foi feito um desvio que ele vai se encontrar lá na parte alta de Coronel Pilar, onde tem a fábrica de massas ali nessa parte ali. Foi feito esse desvio para poder facilitar o transporte das carretas, então que começavam a transportar carreta com 800 quilos, 1.000 quilos, 1.000 e poucos quilos, então precisava uma estrada melhor, né? Então ela foi modificada nesse sentido. Mas aqui sempre foi o cerne do transporte de mercadorias. E a projeção inicial de quando fizeram a colônia, Garibaldi se emancipou em 1900. Então, o que aconteceu em 1900 quando o primeiro prefeito, inicialmente nomeado pela comunidade, depois eleito, que é o Jacob ali, o primeiro ato que ele tomou como prefeito, ele dividiu o município em 2 pedaços. Dividiu o mapa, a colônia em 2 pedaços. Então, o município de Garibaldi, ele chamava Vila na época. O mais importante é a sede em Garibaldi, e o segundo distrito, São Lourenço do 60, que era o nome que os colonos deram mesmo, que seria o verdadeiro original. Não, depois castigaram lá, fizeram Vilas Boas, Floriano Peixoto e, por fim, Coronel Pilar, quando verdadeiramente deveria ser aquilo que eles deram no começo, o nome de São Lourenço do 60, porque a primeira missa rezada aqui, o primeiro ato de reunião da comunidade, foi em março de 1876, com a presença do padre Bartolomeu Tcheca, que foi em cima do lote número 60. Então, eles apelidaram aquilo como no 60, a igreja no 60, e sempre foi usado. Embora nos documentos oficiais conste, inicialmente, São Lourenço do 60, e depois passou para São Lourenço de Vilas Boas, e depois São Lourenço de Floriano Peixoto, e depois São Lourenço do Coronel Pilar, os imigrantes e a primeira geração dos filhos dos imigrantes sempre chamaram de 60. Quando eles diziam, vou na missa em Coronel Pilar, que hoje, não, vado à missa a 60, no lote número 60. Essa é uma marca muito forte. E aqui, ao longo desse trajeto aqui, aconteceram coisas extraordinárias. Aconteceram, além do desenvolvimento das famílias, da comunidade, do comércio. Tu imagina que, quando foi aberta, em 1903, alargada a estrada, porque não aguentava mais tanta mercadoria, nós tínhamos, ao longo dessa estrada, 4 fábricas de charuto. Aqui em São Roque tinha 2 fábricas de charuto, e, lá em São José, fábrica de charuto. E tinha, aqui em São Roque tinha 2 fábricas de charuto,
tinha os estabelecimentos comerciais, na época se chamavam de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe e de quarta classe. Mas a classe não era 5 estrelas, 4 estrelas, pela beleza, era pela o que vendia. Então, um comércio que vendia de tudo era de primeira classe. O que vendia um pouco menos de segunda e terceira, e de quarta classe, que era só uma bodega para vender cachaça e vinho. E, aliás, e ainda por cima, quando o vinho era vendido em ponto fixo no estabelecimento, pagava imposto. Quando ele era vendido com mascateiração, tipo mascate aqui de casa em casa, então não pagava imposto. Então, além disso, tinha o vinho que era vendido nas casas, assim, pelo pessoal do comércio, que tinha os pontos comerciais. Além de São Roque ter isso que eu te falei, de ter duas fábricas de charuto e um alambicão de graspa, logo depois via São Marcos, que hoje chama de Marcorama, lá também tinha um estabelecimento, uma ferraria muito forte, porque na época então era cavalo e mula e tal, e era de uma família Borsato, tinha uma ferraria muito grande. E o Antônio Mânica, que era o maior comerciante da Redondeza, ele tinha o estabelecimento de primeira classe, que vendia de tudo, e ainda tinha 18 mulas para transporte, que era tipo uma transportadora hoje, 18 mulas, ele tinha uma serraria para engenho, para tábuas, e ainda tinha uma licença de exportação de linho. Fazia exportação de linho para a Argentina, para outros países, que era produzido pela nossa... Isso em 1913. Depois, passando ali de São Marcos, de Linhares Figueira de Melo, que seria hoje Marcorama, logo depois vem Santana. Em Santana, no lote número 43, onde foi edificado o primeiro moinho da colônia Condé. Primeiríssimo moinho em 1876. Era um moinho pequeno, porque, veja bem, nós estamos falando em 75 chegaram 800 pessoas, por aí, elas começaram a plantar o grão e logo em seguida tinha que moer o grão. Então, um imigrante chamado João Batista Weidmann, ele era um suíço de naturalidade, mas ele falava francês, porque ele era do cantão francês da Suíça. E tanto que esse rio que sai ali de São Sebastião de Castro, que vai passar por Marcorama e que vai desembocar lá no Barra Mansa e depois vai desaguar lá no Rio das Antas, se chamava, até hoje se chama, Rio Francês, Rio do Francês, porque como ele colocou o moinho no lote número 43, então as pessoas diziam, eu vou no moinho lá no Francês, e foi apelidando a referência como ponto número 1. Ele tinha um moinho pequeno, era uma pedra só, uma pedra mó, que era uma sobreposta na outra e fazia a moagem dos grãos. E ele, então, acabou no nome ao Rio do Francês, que foi o primeiro moinho da colônia Condé. E é o menorzinho de todos, e depois até ficou até 1926, quando foi desativado. Depois passa e ali em Santana tinha também a família Dal Bosco, que era uma família que tinha uma ferraria forte também. Ele era um ferreiro muito forte e era um estabelecimento potente também. Depois, São Lourenço do Coronel Pilar, então, que era já projetado para ser o Carlos Barbosa, que hoje é uma grande cidade, na época não estava nem projetada para nada, porque aqui era só uma passagem. O foco era Garibaldi, a sede, e o 60, que hoje é Coronel Pilar. Então, aqui no 60 tinha 2 hotéis, estamos falando de 1913, tinha 2 fábricas de cerveja, fábrica de charuto, escola das Irmãs de São José, já tinha ali algumas escolas. Não, em 1913 não. Tinha 2 hotéis, tinha 2 fábricas de cerveja, tinha um estabelecimento de primeira classe que vendia couro, tudo que era manufaturado de couro, e 2 grandes estabelecimentos de comércio. Né? A família Conte tinha uma relojoaria, mas em Corébia é uma relojoaria. Depois, e bastante mula. São José, logo depois também tinha a família Letrária, a família Guarnieri, com bastante mula. E no final do município, a família Jongo tinha uma fábrica de louça, de olaria de louça e não de tijolo. Né? Então era muito forte o negócio aqui, no sentido comercial e de desenvolvimento.
Só que em 1909, quando veio o trem, puxou todo o progresso para cá, para transportar as mercadorias. Então aquilo ficou meio que, não abandonado, mas ficou meio obsoleto, porque o trem é que tomou conta de todo o transporte de mercadorias. Mas voltando sobre a estrada aqui, então eu vou contar 2 episódios que assim marcantes, né, dessa estradinha, porque como eu falei primeiro, em 1876, quando o presidente da província fez um relatório e disse: nós temos na colônia Conde D, isso dito pelo presidente da província, que seria o governador hoje, nós temos na colônia Conde D 790 habitantes. E há mais de 4 meses, sem nenhuma violência, registro de violência ou de briga. E nem de doença, porque logo que chegaram aqui teve problema de doença, né? Aí, claro que logo em seguida teve brigas. E entre os episódios, assim, eu tenho registrado uns 30 e poucos crimes que aconteceram aqui do lado da estrada, né? E um que me chama a atenção, assim, que eu até vou relatar aqui, que ele é de 1897. Residia ali entre São Roque e São Marcos, que seria São Roque e Marcorama, né? Uma família, um pai chamado Honorato, com o filho Francisco e Agapito, é o nome dele. Eles eram baderneiros, daqueles que gostavam de fazer confusão. Iam na missa a confusão, o padre armava confusão, baile a confusão, aonde eles iam era uma confusão terrível. E ninguém mais aguentava. Chama a autoridade, e ninguém conseguia dar conta dos bagunceiros. Aí a comunidade disse: olha, já que o delegado não resolve, vamos nós resolver. E aconteceu que a comunidade se armou. Bom, tem a história oficial, documentada em inquérito e processo, e tem aquela contada pela comunidade, que não é oficial, que eu acho que é mais certa que essa da comunidade. A oficial diz assim, que na manhã do dia tal, em maio de 1897, saiu de casa os 3, o pai e os 2 filhos. Eles queriam pegar o Francisco, que era o bagunceiro mesmo, mas a família era danada. E num determinado momento, aí perto do lote 23, 24, saiu de uma mata uma detonação de tiros, parecia um espolcar de festividade. E caiu morto um dos 3, um Francisco, que era o filho, que era aquele que eles queriam mesmo matar. E o pai e o outro filho, o Agapito e o Honorato, conseguiram fugir. Mas depois voltaram para o local, chamaram a autoridade, e esta família ali denunciou 2 irmãos que moravam ali nas redondezas como sendo os autores, né? Mas foram investigar, não identificaram ninguém. Então acabou tendo ninguém punido, ninguém processado, porque não houve a descoberta do crime. E o delegado escreveu que o delegado fez o exame de corpo de delito e constatou 30 tiros no corpo, né? E ainda ele escreveu assim, a vítima foi, além de alvejada por 30 disparos, foi despiedosamente degolado, né? Bom, aí essa é a história que mais ou menos consta nos documentos. Mas aquilo que é contado na boca do povo, a boca pequena, que mais ou menos é o que teria acontecido, era que não eram só 2 pessoas que estavam de tocaia. Havia bastante gente da comunidade. Diz que eram 12 pessoas. Você imagina que para acertar 30 tiros na pessoa, fora o que é raro, né? Então, não é fácil. Então tinha bastante gente. E a história teria sido assim, que a comunidade, cansada da incompetência das autoridades, resolveu, em segredo, se articular e fazer uma tocaia para matar esse cara. E fizeram isso mesmo. Se reunia a comunidade que morava ali nessa região, né? E teriam sido 12 pessoas, todos armados, e uma determinada família ali pertinho, com um sinal na janela, com um lençol, dizia, se eu vou hastear o lençol branco é porque o cara está passando. E ele passou, porque eles estavam vindo em direção a São Roque, e quando ele passou, a turma detonou, e deram mais de 50 tiros.
né? E depois desapareceram na mata e nunca mais ninguém investigou. E acho até que a autoridade fez corpo mole, porque o cara que morreu não era muito bom cidadão e tal, acabou sendo assim dissimulado o evento. E essa história de como teria sido verdadeiramente, quem me contou, é o pessoal mais antigo ali de Marcorama que me contou, inclusive um tio meu, que ele é de 1915, e esse fato aconteceu em 1897, e ele conta que quando ele era pequeno, ele vinha a cavalo a Garibaldi junto com o pai dele, que seria o meu avô e mais as outras pessoas ali da redondeza, vinha pagar imposto, etc. e tal. E quando passavam pelo local, que era essa estrada aqui, sempre paravam para comentar esse evento. Alguns rezavam, alguns faziam o sinal da cruz, etc. Mas faziam referência a esse episódio, porque o cara foi realmente morto ali com a complacência, digamos assim, das autoridades, e ficou esse episódio marcado nesse sentido. Hoje praticamente ninguém mais comenta, mas na época foi algo assim de estremecer a base, nessa estrada de Figueira de Melo. Uma outra coisa importante que dá para relatar aqui, que então já um pouquinho mais para frente, em 1910, mas também continuava sendo a principal estrada, até 1913 ela imperava como absolutamente a mais importante. Em 1910 vem o bispo Pimenta de sobrenome, fazer a crisma. Então, ia fazer uma crisma, fez em Bento, fez aqui na cidade de Garibaldi e aqui em Coronel Pilar, hoje Coronel Pilar. Na época, 1910, chamava aqui de Floriano Peixoto na época. Foram crismadas 1.180 crianças. E aí o relato é de que, ao longo da estrada, era uma estradinha ainda, não tinha abertura ainda de 6 metros, como ela foi feita em 1913, ela tinha 2,20 metros. Né? Ao longo da estrada, todas as pessoas ajoelhadas, e o bispo passava a cavalo com a sua comitiva, abençoando todos os moradores ajoelhados, de pé no chão, esperando que passasse, no meio da floresta, que passasse o bispo. E ele passou e fizeram uma festa muito grande em Coronel Pilar. Fizeram uma festa muito grande. Imagina, crismar 1.180 pessoas. Né? Até tem um trechinho do evento que foi relatado no jornal do Correio Rio-Grandense, que na época se chamava Estafeta, né? Que eu vou ler também para vocês entenderem como foi interessante esse episódio que marcou muito a história dessa estrada aqui. Bispo Monsenhor João Antônio Pimenta, então descreve no jornal: continuou il suo viaggio benedicendo la gente che si trovava inginocchiata lungo al cammino. Il ricevimento di Sua Eccellenza Dom João Antônio Pimenta nella nostra parrocchia fu solenne. Una commissione con a capo il parroco del luogo se ne fu a San Marco incontrare il vescovo. Il tempo che il giorno prima minacciava si era rassenerato, gli archi innalzati lungo la strada e le case ornate erano in gran numero. Alla cappella di San Valentino una banda musicale diretta dal signor Joaquim aspettava l'arrivo del prelato, che smontò e visitò la cappella. Proseguì poi il viaggio e, arrivato in cima dalla collina che domina il paese, fu ricevuto dai festosi accenti di una altra banda musicale sotto la direzione del signor Alessio Piscini. Arrivato davanti alla casa del signore Gioele Piccinini, sottintendente, dove un popolo numeroso e schierato lo aspettava, Monsignore fu complimentato da 2 piccole ragazze del Collegio delle Suore. Poi tutta la comitiva, con canti interrotti da pezzi musicali, si recò processionalmente lungo la contrada ornata da molti archi sino alla chiesa parrocchiale, dove dopo un discorso il fedele cappuccino
Sua Eccellenza impartì al popolo la sua benedizione. Uscito di chiesa, Monsignore, davanti alla canonica, fece lui stesso un discorso per ringraziare il popolo e in particolare le persone che più si erano prestate alla solennità di ricevimento. Il giorno seguente, 4 maggio, ed il giorno dell'Ascensione, furono consacrati all'amministrazione del sacramento della Cresima 1180 cresime. La sera del giorno dell'Ascensione, Monsignore, accompagnato da molto popolo della banda, si recò in casa del signore Gioele Piccinini, dove una piccola ragazza, figlia del sottintendente, recitò in onore di Sua Eccellenza una graziosa poesia. Poi il signore Bortolo Amadori, in un discorso, ringraziò caldamente il prelato della visita e Monsignore rispose alcune parole per esprimere la sua soddisfazione. Di là, Sua Eccellenza si dirisse alla scuola pubblica diretta dall'intelligente professore Augusto Antoniazzi, poi alla prospera aula delle Suore di San Giuseppe, sempre accompagnato dalla banda musicale e da gran folla di popolo. Al venerdì 6 maggio, al momento della partenza del prelato, il signore Bortolo Amadori, in parole commoventi, ringraziò di nuovo Sua Eccellenza, protestando altamente che il popolo di San Lorenzo resterebbe profondamente attaccato alla fede e tutti alzarono un ripetuto e evviva al prelato, coperto dai fragorosi accenti della banda musicale. E depois, para encerrar o episódio de hoje, vamos falar o seguinte: aqui também teve o problema, falamos do problema religioso, problema criminoso e o político, que a política sempre faz parte da história, né? Aliás, Garibaldi se emancipou em 1913, desculpa, em 1900, Redondo, teve o prefeito Jacques, que era não era italiano, era um alemão. Depois vieram outros nomeados, sempre daquela turma do poder, italiano nenhum. O primeiro prefeito italiano foi o Davi Sartori, que foi primeiro nomeado nos acordos políticos, e depois foi eleito o Dalbò, e depois ainda o Sartori de novo. Mas isso em 1928, 30. Então, todo esse tempo, desde quando foi fundado, nunca teve um prefeito italiano. E havia sempre, então, aquele rumor do disque-disque, do descontentamento popular com a política. E, então, já na década de 20, na Revolução de 1923, a famosa Revolução Federalista, aqui também pegou fogo o negócio. Nessa estrada aqui, a maioria era descontente, a maioria dos italianos era a favor dos revolucionários. Eram a favor dos chamados federalistas, né? Mas ostensivamente, porque os padres também pregavam na igreja uma certa defesa dos federalistas que queriam, entre aspas, uma justiça social melhor, né? Vivia na época uma ditadura do Borges de Medeiros, que era uma ditadura ferrenha, civil, mas uma ditadura do Borges de Medeiros. Então aqui as pessoas começaram a se articular e faziam canções e faziam plantações. Aqui tinha uma família Nicolini que morava ali entre São Valentim e Santa Ana, que cedeu um pedaço de terra para plantar feijão para arrecadar dinheiro para mandar para os revolucionários, para os federalistas, que eram os que queriam derrubar o Borges de Medeiros. Inclusive eles tinham uma canção que eles adaptaram, que é assim, eu lembro de um trechinho que eu aprendi na época, que o meu pai me contou como eles cantavam de criança. Então eu falei de 1923, a Revolução. Em 24 foi esse episódio aí. Uma canção famosa italiana que dizia assim: E picchia picchia la porticella, che la mia bella la mi viene a aprire, picchia picchia la porticella. Essa é uma música famosa do folclore italiano. E eles adaptaram, que na época era Borges de Medeiros e o líder oposicionista Assis Brasil. Então eles cantavam: Faremo fare una cesetta
Prendare a messa per Assis Brasil, faremo fare una chiesetta. Prendare a messa per Assis Brasil, para mostrar que eles estavam favoráveis ao Assis Brasil. E em 1924, tinha uma família chamada Casotti, e tinha uma senhora, uma mulher muito valente, bem na frente da sua época, chamada Annunziata, era o nome dela, Annunziata Casotti. Tanto é que ela casou 3 vezes, ficou viúva 2 vezes. E ela resolveu largar tudo e ficou 6 meses com os federais, com os revolucionários. Ela trabalhava de cozinheira para os federais. Servia ajudar as tropas dos federais com mão de obra de cozinheira durante 6 meses, em 1923. E acabou a Revolução, acabou, etc. Mas, de qualquer maneira, aqui, quando sabe que em 1923, os federalistas, os revolucionários invadiram Garibaldi. Chegaram aqui em 70 pessoas, invadiram, começaram a dar tiro na atual prefeitura, na Casa Mazini do lado, e aqui na Avenida Borges de Medeiros, na Avenida Buarque de Macedo, tinha a família Valmórbida. O Valmórbida era um comerciante famoso, ele era um líder republicano, porque na época o partido que mandava era o Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. E aí era uma união muito forte desse partido que se mantinha no poder a qualquer custo. E esses revolucionários vieram para cá, invadiram, dormiram aqui, aí queriam pegar o prefeito e a guarda municipal, os policiais. Tinha 12 policiais na época, mas não conseguiram, porque eles sabiam que os revolucionários iam invadir a cidade, então eles fugiram. Mas os revolucionários não se conformaram com a notícia de que não achava nenhum policial e nenhuma autoridade. Invadiram os capuchinhos, para ver se não estava escondido lá, invadiram as freiras e invadiram os maristas, para ver, foram fiscalizar e não acharam ninguém. Aí eles foram até Carlos Barbosa, pelo trem, porque tinham notícia de que vinha de Nova Vicenza ali uma turma de soldados para prendê-los. Isso a 70 pessoas, a cavalo. E em Carlos Barbosa, dormiram lá, deu um conflito e até acidentalmente mataram o maquinista do trem. E o comandante das tropas essas dos revolucionários, dos federalistas, ele chamava Marianinho, era uma pessoa de baixa estatura, Marianinho. Quando ele ficou sabendo que morreu o maquinista, que foi um acidente sem querer, ele disse, eu vou fazer o enterro, vou pagar do meu bolso. Os federalistas fizeram o enterro e pagaram todas as despesas do enterro desse maquinista do trem. No dia seguinte, isso dia 2, era no 30 de outubro, 2 de novembro, uma coisa assim, voltaram a Garibaldi e foram tentar achar as autoridades, prefeito e o delegado, enfim, e não acharam de novo. Mas de noite eles ficaram aqui de tocar, se dando tiro, e deram bastante tiro na sede da prefeitura, aqui, da intendência se chamava, né? E acidentalmente outra pessoa morreu aqui também, que era um revolucionário. Daí um deles, um jovem de 22 anos, um rapazinho, ele era de Vacaria, mas é um italiano, de descendência italiana. E também, aí o que eles fizeram? Pediram para as damas da cidade, as moças, as senhoras, fazer o velório. E as moças fizeram o velório, até porque tinha uma certa simpatia pela população por esses revolucionários, né? E eles foram realmente bem recebidos pela população. E depois esses revolucionários, então, eles fizeram esse episódio aí do sepultamento do colega, e depois foram a Bento Gonçalves, que foram recebidos lá em Bento pelo prefeito, etc. E depois foram dispersados, porque veio uma brigada de Farroupilha, e se dispararam, etc., e a turma fugiu em direção a Veranópolis, desses revolucionários. Mas eu quis dizer que aqui na Estrada Figueira de Melo também teve esse clima bélico da Revolução de 1923. Em Coronel Pilar foi fundado lá um clube, Aliança Renovadora, Aliança Libertadora, e porque já havia esse clima de que aqui que estava projetado para ser o grande futuro, né, do 60, etc., acabou puxando tudo para cá por causa do trem, e aquilo ficou um pouco para trás, e ficaram só as marcas das autoridades. Então tinha funcionário público que tinha poder de fiscalização, que às vezes castigava o pessoal dali, que morava ali. Então havia essa espécie de revolta. E na época, quando
tinha o delegado, o subdelegado, tinha o intendente, o subintendente, né, que seria o prefeito, o subprefeito, o delegado, o subdelegado, e as pessoas para ironizar as autoridades, o povão, os colonos, eles diziam soto, embaixo, né? Sotocoa. Então, eles, ao invés de chamar o subintendente, o subdelegado, diziam sotocoa, que era uma maneira de desprezar, porque embaixo do rabo tem coisa que não presta muito. Então, sotocoa, o cara é um sotocoa, um subintendente. E teve aqui muitos episódios que mereceriam, digamos assim, um assunto muito específico, um assunto especial para tratar desses episódios. Mas, inclusive, o padre, o frei Nicolau Lucian, na década de 40, ele escreveu um livro, tipo Nanetto Pipetta. Sabe que a literatura italiana tem o Nanetto Pipetta, que é o principal. Para mim é o principal de todos os livros. Depois tem um outro chamado Tony Brusafrati, que é um episódio também sobre os colonos e a maçonaria em Veranópolis. E o terceiro, que para nós de Garibaldi, aqui para nós da colônia Conde D, é importante porque ele escreveu um livro, na verdade ele escreveu episódios no jornal Correio Grandense, como fazia o Nanetto Pipetta, depois foi editado no livro. E era sobre, se chamava História de Peder. Peder seria Pedro, e ele botou Peder como uma pronúncia Pietro, Piero, Peder. Ele era tirolês, era trentino, o Lucian, lá na zona dele era no Vale do Primeiro, e o Pedro eles chamavam de Peder. Então ele escreveu História de Pedro. O que era? Era uma ironia, e este personagem Pedro, ele nasceu, o Nanetto Pipetta nasceu na Itália, nasceu em Veneza e morreu afogado no Rio das Antas, é um imigrante. O Pedro não, o Pedro nasceu aqui filho de imigrantes, mas brasileiro. Então a ironia do padre, do frei que ele escreveu era de que este jovem, o Pedro, era um filho de um italiano, que foi para a escola, teve chance de estudar, que a maioria não teve, e ele, com o estudo, se aliou aos poderosos para passar para trás o resto da turma, e no fim do livro, da história, ele se arrepende e volta a ser colono e larga a aliança que ele tem com o poder político, etc. E até menciona que esse Pedro nasceu em Mato Perso. Mato Perso, na época, era um lugar onde se chama hoje São Bartolomeu. Ele chama Mato Perso, então ele até queria que a pessoa teria nascido ali, mas é uma sátira que ele faz do envolvimento do poderio político que sempre teve sobre este trajeto aqui da Estrada Figueira de Melo. Dando uma explicação, então, um pouco detalhada dessa estrada famosa, linha Figueira de Melo, porque é conhecida como Estrada Figueira de Melo, como linha Figueira de Melo. E ela inicia justamente aqui, ó, na confluência dessa estrada que se chama hoje Buarque de Macedo, que na época se chama Estrada Geral. Dá para ler que é Alfândega, aqui é a igreja da Alfândega, mais ou menos aqui assim. Só que começava aqui a linha Figueira de Melo, tinha o lote 1A, 1B e depois seguia. Tudo em linha reta. Logo que tu passa, tu chega em São Roque. Depois de São Roque, tu vai até Marcorama, que na época chamava São Marcos. Depois Santa Ana, depois São Valentim, depois São Lourenço, depois Imaculada, linha 90, depois São Paulo, depois Carmo e depois, o final, linha Assunção. Tudo em linha reta, tudo isso aqui é uma linha reta. Hoje não é assim, alguns trechinhos, como eu falei, na frente das igrejas, continuam a mesma estrada, mas ela foi desviada para poder evitar os atoleiros, o sobe e desce da parte íngreme. E dá para ver pelo mapa, dá para perceber que o lote número 1 da linha Figueira de Melo, número 1 do lado norte à direita e o lado sul à esquerda, esses primeiros aqui até o número 70, que é ali em São José do Coronel Pilar, todos eles têm o mesmo tamanho, eles eram de 100 mil braças quadradas, ou seja, 48,4 hectares. Todos eles tinham 220 metros de largura por 2.200 metros de comprimento. Depois, isso porque foi demarcado esse trajeto em 1872. Quando começou a vir mais gente em massa em 1876, aí eles estreitaram um pouco os lotes. Pode ver que daqui para frente eles têm 30 hectares, não mais do que isso. Acho que esses têm 48,4 hectares.
Acho que dá para perceber que eles são mais estreitinhos. Uma que se queixavam porque era muita terra, tinha que pagar muito imposto, e outra de que era muita gente que estava chegando, então eles foram reduzindo o tamanho dos lotes. Esses primeiros aqui, que foi aberto em 1872, ainda tinham como padrão a lei de terras, que era usada no tempo que era 1858, a famosa lei de terras que autorizava vender, era doar e depois a venda para os imigrantes. Mas eu quero chamar a atenção justamente disso, que aqui eram todos do mesmo tamanho, até o lote 72 da linha Figueira de Melo, e dali em diante, então, eram menores. E as outras linhas também, porque eu falei da linha Figueira de Melo, mas depois teve outras linhas importantes, que é a linha Azevedo Castro. Outra coisa que me faz lembrança, algumas pessoas chegaram a me perguntar alguns tempo atrás que esse nome Figueira de Melo teria vindo do fato de ter uma grande árvore, uma figueira com mel, etc., com abelha, e deram o nome Figueira de Melo. Não, o verdadeiro fato é que o nome Figueira de Melo ele é uma homenagem ao presidente da província, Jerônimo Martiniano Figueira de Melo, que era um que fazia parte da corte, ele era até um cearense, não era gaúcho, era do Ceará, mas era um político, um juiz, né, um jurista, e ele governou a província, então deram homenagem. Aqui é a mesma coisa, Azevedo Castro, o nome de quem? Antônio José Azevedo Castro, também foi presidente da província. Né? Então, Barão de Cotegipe, Barão de Santa Tecla. O Santa Tecla era um grande ele era um escravagista, o Santa Tecla, uma pessoa muito especial. Presidente Soares, a mesma coisa. Aqui a linha Camargo, que chama de linha, na verdade, essa linha, a última das linhas todas que foram demarcadas foi esta aqui, a linha Camargo. Então eles diziam a linha mais nova, a linha nova. E até 20 anos atrás era chamada por linha nova, mas o nome oficial era linha Conselheiro Camargo, que era um conselheiro do governo. Costa Real, todos os nomes têm a ver com políticos da época. O Boa Vista é a mesma coisa, sobrenome do Boa Vista.